Bom, pessoal, em primeiro lugar, o que a gente gostaria de trazer aqui para vocês é o seguinte: o Estado sionista tem aumentado propositalmente as tensões internas e externas também, eh, politicamente falando, né, ao não aceitar, ao não concordar com esse acordo de cessar-fogo. Além disso, o que é muito importante da gente pontuar aqui também é que esse não aceitar, esse não colocar em prática do acordo de cessar-fogo proposto lá em junho e que a Resistência Nacional Palestina afirmou que aceitará aquele acordo que já fora estabelecido, tem causado a morte de seus próprios cidadãos, que estão feitos prisioneiros na faixa de Gaza pela Resistência Nacional Palestina. Uma avaliação inicial das mortes de 6 prisioneiros, cujos corpos foram resgatados, recuperados da faixa de Gaza pelas próprias forças israelenses no dia de hoje, sugere que eles morreram de asfixia causada por um vazamento de gás dentro de um túnel durante um ataque sionista, de acordo com uma reportagem de um jornal sionista, o Yedof Aronof. De acordo com o relatório, os cativos que foram retirados de Khan Yunis parecem ter morrido de asfixia nesse túnel onde estavam sendo mantidos. Além disso, vale destacar aqui também que no dia de hoje, o Herzi Halevi, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, ele visitou a faixa de Gaza numa parte sitiada, acompanhado por comandantes sêniores que estão liderando a guerra em terreno. Ele disse também, num vídeo divulgado pelos militares sionistas, que a operação que levou à descoberta dos restos mortais de 6 prisioneiros em Gaza na noite de segunda-feira não foi um acidente e foi realizada com base em informações precisas de inteligência. Por outro lado, o que a gente vê acontecendo, não só ontem nem hoje, mas já há alguns meses, é uma intensificação dos protestos no território, né, sionista, no território israelense, da Palestina ocupada, portanto, em que os próprios cidadãos israelenses têm pedido, exigido um cessar-fogo, o fim da guerra, para que esses prisioneiros voltem para as suas famílias, pelo menos com vida. A Piscinal, que é uma organização israelense anti-ocupação, inclusive, publicou diversas imagens de pessoas realizando um protesto no dia de hoje em Tel Aviv, pedindo, exigindo ao governo de Netanyahu que pare com a guerra em Gaza e traga de volta os prisioneiros. E uma coisa que tem sido amplamente discutida na sociedade israelense é o seguinte: o fato de Netanyahu atravancar as tentativas, os esforços de chegar a um cessar-fogo definitivo na faixa de Gaza, faz com que a vida desses cativos israelenses sofra, né, mais reveses, possa ocasionar a sua morte diante dos ataques que os próprios sionistas fazem contra a população que está na faixa de Gaza, sitiada e sendo bombardeada diuturnamente, atacada, sendo massacrada diuturnamente pelo exército sionista de Israel. Então é importante a gente elencar isso aqui também, uma vez que esse não aceitar do acordo de cessar-fogo faz com que as tensões dentro da sociedade israelense aumentem também. Em segundo lugar, vale a gente destacar aqui também que o imperialismo Yankee ele tem pressionado o Estado sionista de Israel a aceitar esse acordo de cessar-fogo antes que essa guerra tome novas proporções e se torne ali, de certa forma, ou totalmente, né, impossível de se chegar a qualquer tipo de recuperação por parte de Israel. Enquanto o imperialismo Yankee ele tenta esse cessar-fogo temporário, que, diga-se de passagem, não é porque eles acreditam nos valores humanos ou queiram defender a humanidade, sejam contrários às atrocidades que Israel está cometendo na faixa de Gaza, mas sim porque não quer se ver mais envolvido nessa guerra em que Israel tem, né, arrastado os Estados Unidos também, não quer se desgastar mais perante a comunidade internacional, uma vez que essa guerra tem causado danos e prejuízos políticos muito importantes, além dos militares, financeiros e etc.
Mas as organizações da resistência nacional palestina têm denunciado justamente que os crimes cometidos na faixa de Gaza por Israel, que inclusive tem vitimado esses cativos israelenses, só ocorrem porque contam com apoio exclusivo do imperialismo Yankee. A Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou num comunicado que a escalada do exército sionista, criminoso, terrorista contra o povo na faixa de Gaza é produto direto do apoio dos Estados Unidos à guerra genocida, reforçado pela visita de autoridades norte-americanas à região, bem como da cumplicidade internacional, e também culpabiliza a traição de algumas nações árabes que estão no entorno do povo palestino, da nação palestina ocupada, e que nada fizeram ali para deter o avanço do sionismo. Eles ainda pontuam que os Estados Unidos não são um mediador, e o que está acontecendo não é um conflito marginal ou secundário. Trata-se de um genocídio liderado pela administração americana, coloca assim a FPLP, profundamente envolvida em seu planejamento e execução ao lado do inimigo criminoso, se referindo ao Estado sionista de Israel. E isso fica bastante expresso se a gente resgatar o ataque que teve a Rafah há 3 meses atrás, e que justamente, em Nuseirat, que fica ali na região central da faixa de Gaza, e que os Estados Unidos utilizou aquele pier que eles montaram, instalaram no litoral da faixa de Gaza, para poder ajudar, tanto logisticamente, mas também com efetivo, com pessoal dentro do território de Gaza, ajudar o exército sionista a cometer o massacre de Nuseirat, que mais de 300 pessoas foram chacinadas. Eles pontuam, por fim, que os povos da região devem saudar a visita do criminoso de guerra Antony Blinken com raiva e revolta contra os crimes de guerra americanos sionistas contra o povo palestino. E, por fim, o gabinete de imprensa da faixa de Gaza afirmou que há 105 dias o exército de ocupação sionista, com sinal verde dos Estados Unidos, continua fechando a passagem de Rafah, que é entre a Palestina e entre a faixa de Gaza e o Egito, depois de queimá-la, destruí-la e torná-la praticamente inoperante. E isso faz parte da engenharia do genocídio em curso contra o povo palestino e que viola, as leis internacionais, gera uma catástrofe humanitária a níveis sem precedentes e viola o direito internacional. Então, para a gente ver o que, na verdade, significa a saída de Antony Blinken aos países do Oriente Médio, seja o Egito, o Catar, mesmo ali ao Estado sionista de Israel, mostra que os Estados Unidos não estão investindo ali em razões humanitárias, em razões de defesa do povo palestino ou de rechaço ou repúdio ao que Israel tem cometido contra as massas palestinas, mas sim para tentar somente, e tão somente, não escalonar essa guerra para o nível regional que Israel quer, para poder se posar como vítima diante da comunidade internacional e assim justificar as suas atrocidades, tanto contra o povo palestino, mas como a gente tem visto também, contra os povos árabes resistentes ali de todo o Levante.